Mais uma tá para pa para pa 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 para pa para pa. E aí, galera, sou o Aleph Silva. Como nosso querido se esqueceu de se apresentar, posso fazer isso por ele. Ele é o Aleph Silva, educador e consultor financeiro, apaixonado pelo mundo das finanças. Ele me disse que seu objetivo é ensinar o máximo de pessoas a entender e aprender a cuidar do seu próprio dinheiro. E sabemos que essa não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Mas com a orientação do Aleph, você descobrirá que gerenciar suas finanças pessoais se tornará uma tarefa mais fácil e gratificante. Bom, no último vídeo eu falei tanto de planejamento financeiro que eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre a gestão dos recursos, como gerir os investimentos, né? No último vídeo eu bati na tecla várias vezes sobre o planejamento financeiro. Eu vou continuar falando sobre planejamento financeiro até as pessoas entenderem que o planejamento é fundamental para poder definir quais serão os resultados dos seus investimentos. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho a intenção de mostrar para vocês a linha do tempo do planejamento financeiro, como que ele funciona. Então aqui a gente tem como se fosse uma linha cronológica. Inicialmente, a gente precisa de ter um plano financeiro bem definido, com estratégias claras, para que a gente consiga seguir ele certinho. O segundo ponto é seguir o plano com consistência. Não pode falhar. O plano ele tem que seguir da forma que ele foi definido. Porque os resultados só vão ser próximos daqueles resultados projetados se a gente conseguir fazer tudo certinho, da forma que foi planejado. O terceiro ponto da nossa linha cronológica seria alcançar as primeiras metas financeiras. Quando a gente trabalha fazendo um planejamento financeiro, nós trabalhamos com escalas de metas. Escalas de objetivos financeiros. Então, nós vamos ter objetivos que eu costumo chamar de objetivos de vida, que no caso é você fazer um planejamento financeiro para uma aposentadoria futura, ou para poder adquirir um imóvel, talvez um carro, ou algum outro bem que seja muito importante para você e que seja de alto valor agregado. Que a gente entenda que para a gente conseguir isso de uma forma saudável financeiramente, a gente precisa planejar e esse planejamento ele leva algum tempo para que isso aconteça de forma saudável, de forma natural. Então, o primeiro ponto é ter um bom planejamento financeiro. O segundo ponto é seguir esse plano com consistência. O terceiro ponto é quando você começa a alcançar as primeiras metas financeiras. Ou seja, eu quero comprar um imóvel. Pode ser que a primeira meta financeira seja bater R$10.000. Então, quando a gente começa a alcançar essas primeiras metas, esses primeiros objetivos financeiros, isso significa que o nosso planejamento está correto. Significa que está tudo seguindo de acordo com a projeção que a gente fez lá no momento da entrevista, no início do planejamento. O quarto ponto é reestruturar o plano financeiro. Esse ponto é importante porque, à medida que o plano financeiro ele começa a dar certo, à medida que o plano financeiro vai ganhando escala, vai ganhando volume, a gente precisa rebalancear os ativos. A gente pode acabar cometendo o pecado de não distribuir isso de uma forma legal, né? Direitinho, ali, de forma equilibrada, essa é a palavra. Então, de tempos em tempos é muito importante a gente reestruturar o plano financeiro. Depende dos seus objetivos, depende do volume dos aportes, vai depender de uma série de coisas vão ser definidas lá no comecinho, onde a gente faz o plano financeiro. Isso tudo faz parte da estratégia para a gente chegar até o objetivo. Então, quando a gente ganha mais volume, quando o nosso planejamento ele está fluindo e está funcionando bem, a gente vai ter sim volume. Até porque esse é o objetivo, né? A gente quer que encha de dinheiro aquilo ali para poder alcançar o objetivo final. Seja comprar alguma coisa, seja garantir uma aposentadoria, enfim. E o quinto ponto que eu destaquei aqui é que se você seguir os 4 pontos anteriores, isso é um caminho para a liberdade financeira. Agora é de verdade. Por quê? Porque é o seguinte, cara. Eu sempre uso essa metáfora. Investir é bem parecido com ir para academia, com treinar.
fazer atividade física. Os resultados nunca são rápidos, nunca são imediatos, é difícil, dói, é complicado, dá trabalho, demanda comprometimento, tanto para alimentar quanto para ir praticar o exercício. Então eu trago essa analogia que investir demanda o mesmo nível de energia do que cuidar do corpo. Porque não é só você chegar... Beleza, pode ser. Você pode contratar um consultor financeiro e falar com ele, cara, toma conta. Você pode pagar fortunas para um planejador financeiro e falar, cara, faz aí. Investir mais uma grana em um gestor financeiro, gestor patrimonial, falar, faz aí. Mas assim, então eu acredito que a gente tem que demandar energia o suficiente para que aquilo tenha um resultado equivalente ao que a gente quer. Então, basicamente, a gente precisa seguir esses 4 pontos aqui que eu destaquei para a gente poder chegar num ponto onde haja um conforto financeiro, onde a gente consiga realizar alguns sonhos, alguns objetivos. Mas beleza, e como eu faço isso? Tenho um planejamento financeiro, montei um ali legal, beleza. Já comprei meus ativos, já está começando a me dar um pouco de resultado e eu preciso de começar a fazer uma gestão. Como eu faço isso? Primeiro ponto é, a gente precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil mais conservador, a gente vai selecionar alguns ativos mais baseados em renda fixa, em fundo de investimento, para poder compor. Se você já tem um perfil mais progressivo, nós vamos utilizar ali bastante renda variável para compor sua carteira, alguns fundos, um pouco de renda fixa para ter uma garantia. Vai depender muito da estratégia que a gente vai adotar para a gente poder seguir, o seu planejamento financeiro. Mas basicamente, hoje no mercado, o que é mais difundido para compor essas carteiras são essas 3 modalidades aí de investimento, que é a renda fixa, os fundos de investimento, e eu vou falar um pouquinho mais sobre os fundos, porque alguns fundos podem se comportar como renda fixa, outros fundos vão se comportar como renda variável. Então, na verdade, os fundos imobiliários, a gente tem ali uma infinidade de fundos. Então dá pra gente falar um pouquinho mais sobre os fundos daqui a pouquinho. E o que a gente vai precisar fazer ali, de acordo com o seu perfil de investidor, é determinar o quanto de cada ativo a gente vai ter nessa carteira para ter um bom balanço de carteira. A gente precisa entender alguns pontos muito importantes. Esses pontos são: o seu perfil de investidor, ele é muito importante, ele tem que ser respeitado. Se na sua análise saiu lá que você é um perfil mais conservador, respeita. Porque em algum momento, quando houver uma grande oscilação de mercado e o seu capital ele diminuir consideravelmente, talvez seja inadmissível para você. Porque não corresponde ao seu perfil sofrer tamanho risco para investir, para aplicar o seu dinheiro. Então, um ponto que eu sempre toco, que é muito importante a gente seguir a análise do perfil de investidor. Outro detalhe muito importante é que essa análise do perfil de investidor, normalmente ela pode ser feita de forma mais completa, de uma forma onde a gente consegue explorar melhor algumas características de quem quer investir, que só uma corretora, só o questionário que a corretora tem que te passar obrigatoriamente, talvez não chegue na profundidade do que você deseja como investimento. Então é mais um ponto que acaba tornando um consultor fundamental, pelo menos na fase inicial, gente. Porque assim, ele vai guiar o planejamento, Ele vai ter montado aquilo desde o começo com você, ele vai entender bem qual a sua demanda e a partir disso vocês vão bolar uma estratégia que seja possível seguir. Eu acho muito importante a presença de um consultor, principalmente para quem está começando, hein? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, Então, na categoria renda fixa, a gente tem aqui, um percentual por perfil de investidor. Você que já investe, está querendo rebalancear a sua carteira, um perfil conservador, ele tem de renda fixa algo entre 70% e 100% do patrimônio. Então, obrigatoriamente, se você é conservador, tenta manter em renda fixa de 70% a talvez até todo o seu patrimônio, porque assim você reduz o risco. A renda fixa ela é considerada um investimento zero risco. Então, se você manter ele, ótimo, seu risco é quase zero. Outro detalhe também para quem tem um perfil conservador
é colocar algo em torno de 90 a 95% em ativos que tenha baixo risco e destinar ali algo próximo a 5% em um risco moderado, que podem ser fundos de investimentos, algumas ações bem consolidadas. Bom, existem alguns ativos, né? Isso daí vai depender muito do que a gente quer dentro da sua estratégia. Então não convém nem eu citar nomes aqui, porque talvez esses nomes não façam parte da sua estratégia. Bom, se você já tem um perfil um pouco mais moderado, se você foi diagnosticado ali com um perfil moderado, não é legal que a gente tenha muito mais que 50% em renda fixa. Esses dados que a gente tem aqui em cima, eles são dados de pesquisas, onde mostram a margem de balanceamento de carteiras de grandes investidores. Então, o perfil moderado ele tem entre 40% e 70% de renda fixa de composição de carteira. Esse 40% a 70% ele vem porque vamos imaginar que isso aqui seja a linha do conservador até um perfil muito agressivo. Se você estiver bem aqui no comecinho dela, você é muito conservador, você tem um perfil muito conservador. Então, o ideal é que você tenha 100% em renda fixa. Quanto mais a gente vai caminhando para o perfil moderado, a gente pode fazer esse balanço. Então, se você é um perfil conservador, mas que gosta de ter um pouco mais de lucratividade, talvez convenha expor um pouquinho mais do seu capital, que no caso aqui a gente tem até 30% para expor o capital em outros tipos de ativo. Não vou aprofundar muito, porque senão a gente acaba chegando num ponto técnico. E o ponto técnico ele é complicado, porque se você não está acostumado com essa área financeira, o ponto técnico ele exige muitas explicações. Mas vamos lá, seguindo a linhazinha aqui, ó, quando a gente passa ali da fronteira do conservador para o moderado, a gente já consegue aumentar de 30% a 60% o quanto a gente pode expor mais. Então, de 40% a 70% é o que a gente protege. Normalmente, eu recomendo para os meus clientes manterem algo ali em torno de 50% a 60%, dependendo do quão propenso a risco ele é. Mas uma margem saudável para a gente poder manter essa aqui, entre 40% e 70% de renda fixa, beleza? Dentro da sua carteira. Um perfil agressivo, ele pode não ter composição de renda fixa. Um exemplo sou eu. Hoje eu tenho uma exposição em renda fixa de aproximadamente 15% do meu patrimônio. Então, assim, é bem pouco. Por que eu faço isso? Porque a minha estratégia é tentar aumentar o volume do meu patrimônio com um tempo um pouco menor. Então, eu preciso aumentar a minha exposição para que haja a possibilidade de ter maiores ganhos. Bom, e seguindo essa mesma linha aqui, a gente tem aqui um percentual por perfil de investidor relacionado ao moderado, ao perfil moderado. E aqui a gente vai estar falando sobre renda variável. O que é renda variável? Ações, alguns fundos imobiliários, mercados futuros, índices, commodities. Nós temos aí também um universo de ativos de renda variável. Um perfil conservador, obviamente, já complementando o que eu havia falado anteriormente, se você tem aqui um mínimo de 70% de exposição em renda fixa, só sobra outros 30% para a gente poder trabalhar em outras modalidades de renda. Então, se você é um perfil conservador, sua exposição à renda variável ela é muito pequena, porque a renda variável ela demanda um risco maior. Então, a gente precisa manter sempre isso balanceado dentro da carteira. Talvez em alguma outra aula eu explique aqui o porquê a renda variável é muito mais exposta ao risco do que a renda fixa, do que alguns fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários eles variam entre renda fixa e renda variável. Vou tentar trazer um vídeo aqui explicando um pouco melhor sobre isso depois. Seguindo aqui, o perfil moderado ele pode expor entre 30% e 60% do seu capital para a renda variável. Isso é legal. Um perfil moderado hoje,
É um equilíbrio de perfil que a gente consegue ter aí consideravelmente acima da inflação, do que hoje a inflação rende no país. Só que a gente consegue ter uma segurança relativamente infinitamente maior ao perfil agressivo, principalmente se o planejamento financeiro não for baseado em conceitos estratégicos. Você não pode comprar ações por afinidade. Eu gosto, ou eu acho. Chega a dar uma coceirinha. Esse é um dos maiores riscos, né, gente? Esse é um dos maiores riscos do mercado. Não vamos dar esse mole. A gente precisa entender que correr risco é bom, mas o risco ele tem que ser controlado. O perfil agressivo, ele pode colocar até 100% do seu capital em renda variável. Isso não significa que 100% do seu capital está em risco. São coisas completamente diferentes. Porque cada tipo de ativo que compõe a sua carteira, a gente vai definir qual é o risco máximo que a gente tem para ele. E esse risco normalmente é definido em percentual, ele não é definido em valor físico de dinheiro. Então, se a gente é um perfil agressivo, que a gente expõe 100% da nossa carteira, eu vou ter uma proteção dentro dos meus investimentos de renda variável de pelo menos 50%, cara. Se eu tiver uns 50% negativo de oscilação, zera tudo e me deixa com 50%. Porque a partir disso, eu posso reformular e ainda tenho capital, tem 50% do capital. É uma perda muito grande? É uma perda sinistra. Mas só para parâmetros de comparação, na pandemia a gente chegou a cair 90% em alguns ativos que hoje, em 2023, estão 100% restabelecidos. Então, assim, quem investiu lá, pegou esse gap de oportunidade e colocou lá no ápice da pandemia, onde estava tudo na pior, se a pessoa investisse em alguns ativos que tivesse ali de acordo com sua estratégia, hoje é possível que essa pessoa tivesse ganhos de acima de 300%, 400%. Lembrando que a pandemia foi em 2020, agora estamos em 2023. Então, assim, se a gente for pegar na literatura qualquer coisa relacionada a investimento e tempo, 400% em 3 anos é algo que normalmente nem se tem nos livros. Isso acontece em alguns momentos muito específicos da história. E, por incrível que pareça, a gente está vivendo um deles, né? Bom, vamos voltar aqui pro... Beleza. Bom, então aqui eu acabo trazendo para vocês sobre a distribuição em renda variável por cada tipo de perfil. Como eu havia comentado com vocês, eu trouxe aqui alguns tipos de fundos de investimentos para vocês entenderem. Fundo de investimento não é uma coisa. E aqui eu organizei eles por renda fixa até renda variável. E todos são fundos. Então, quais são? Eu trouxe aqui 5 tipos de fundos e eles são fundos de renda fixa, fundos de previdência, fundos de investimentos imobiliários, fundos multimercados, uma opção sensacional para quem é um perfil moderado e quer tentar arriscar um pouco mais de ganho, sensacional. E nós temos fundos de ações. Fundos de ações já são consideradas rendas variáveis por ter um risco um pouco mais alto. Algumas considerações sobre fundos que eu gostaria de fazer aqui são: os fundos eles sempre vão ter riscos bem menores do que ações, por exemplo, do que outros ativos de renda variável. Porque existem diversas regras para existir um fundo, regras econômicas mesmo, financeiras. Também existem um monte de regras para você poder gerir um fundo. Então não é simplesmente, vou fazer um fundo de investimento e vou começar a gerir porque eu aprendi sobre investimento. Não, existem certificados, existem graduações, tem um monte de coisa que é cobrado para a gente poder chegar no nível de um gestor de fundo de investimento. Normalmente não é só um gestor, existem uma banca de gestão. Então alguns fundos hoje no Brasil reúnem os melhores gestores do mundo. Então, assim, o nível de segurança, o nível de expertise em um fundo é infinitamente maior do que se você tentar montar sua própria carteira de investimentos. Por que isso? Porque o gestor do fundo, assim como o seu planejamento financeiro,
ele também tem um planejamento desse fundo. E ele sabe exatamente qual é o objetivo financeiro desse fundo. E isso tem que ser exposto ao público, tá, gente? Mas se você quiser saber mais sobre esses fundos de investimento, escolha um que te chama a atenção, pega o nome dele, digita lá no Google, provavelmente ele vai ter um site que é da própria gestora desse fundo, e nesse site ele vai estar te falando tudo. Quais são os objetivos do fundo, como que esse fundo capitaliza, como que ele distribui os lucros, como que é aplicado todo o dinheiro que está dentro dele. É muito legal também a gente poder estudar um pouquinho sobre as estratégias desses gestores de fundos. Que algumas dessas coisas acabam valendo pra gente, né? Depois na prática, na hora de investir. Então a parte de fundos é essa, né? Já deu pra gente poder perceber ali que não se tratam de algumas coisas. É um assunto complexo. Por isso que eu sigo batendo na tecla que é muito importante a gente ter um profissional. E outra coisa, gente, ter um profissional não te impede de estudar e entender muito bem sobre o mercado financeiro. Até para você saber se a pessoa que está gerindo seu patrimônio ali, ela está cometendo algum erro. Porque todas as pessoas são passíveis de erro, né? Então pode ser que algo passe despercebido. Também é legal porque você vai ficar mais ligado sobre as oportunidades do mercado. Então você pode sugerir para o seu gestor, falar, cara, você viu que a ação tal tá assim, ou que o fundo tal tá se posicionando de tal forma. Isso é muito importante, muito importante. Então, mesmo que você tenha um gestor, não deixa de estudar sobre finanças, tá? Muito importante a gente saber disso. Esse tópico aqui ele é muito importante, ajustando ou encerrando posições. Eu comentei um pouco disso no último vídeo também. E assim, aqui eu vou falar um pouquinho sobre, porque como eu tinha falado, é um assunto complexo, que envolve muitas coisas para a gente saber quando é o momento exato de encerrar a posição no ativo, de vender aquelas ações que você guarda há tanto tempo. Existe um momento perfeito para a gente vender elas. E isso não é todo mundo que está disposto a te falar. Então, tá aqui, ó. Então vamos lá, mudei de posição aqui para não atrapalhar aqui a gente visualizar melhor. Por que ajustar ou encerrar posições? Bom, inicialmente para proteger o capital. Lembra quando eu falei lá da exposição de 100% daquele cara que ele é um perfil super agressivo e ele colocou 100% do seu patrimônio lá em renda variável? Encerrar a posição é exatamente aquela estratégia dos 50% lá que eu tinha comentado. A gente vai saber até onde dá para perder em cada ativo, a gente já deixa programada essa saída, porque a gente não quer correr um risco de uma liquidação muito grande. Então a gente já está posicionado lá desde sempre e isso daí vai proteger uma parcela do capital. O meu exemplo foi 50%, mas pode fazer isso com 30%, com 20%, com 25%, independente, com 10%. Vai variar de acordo com cada ativo e com o risco que cada ativo oferece. E também com o ganho que você está estimando ali, né? Não adianta você colocar um risco enorme para um ganho pequeno. Eles precisam ser diretamente proporcionais e de preferência que o ganho seja muito maior do que o risco. Então beleza, nós temos aqui o primeiro ponto para proteger, segundo ponto para rebalancear. Quando uma ação atinge o lucro que a gente determinou antes de comprar ela, a gente também encerra a posição. Se isso fizer parte da nossa estratégia, sem problema nenhum encerrar a posição numa operação vencedora. Inclusive é isso que a gente deseja para todas as operações, né? Que a gente possa encerrar elas sempre com ganho. Mas rebalancear vou vender uma ação que está com lucro enorme para a gente poder pegar aquele lucro, rebalancear outras ações que talvez não estejam tendo a mesma proporção de lucro. Ou também a gente pode comprar outras ações, adicionar novos ativos na nossa cesta de investimento. Rebalancear é uma opção e existem várias opções e cada estratégia vai determinar uma forma de rebalancear os ativos. As condições do mercado também é um ponto muito importante. Por quê? Pode ser que o mercado não está favorável e entra também no mesmo ponto do proteger. Se as condições do mercado não é favorável, a gente protege aquele capital ali sinistro. Porém, se as condições do mercado são muito favoráveis, a gente pode aumentar a mão naquela posição. Por quê? A probabilidade da gente ter um lucro muito grande ali é sinistra. E é exatamente isso que a gente quer. Esse é o ponto. E aqui o quarto ponto que eu destaquei
são circunstâncias pessoais. Ou seja, a gente pode mudar as metas durante o nosso plano financeiro. Não recomendo, mas pode acontecer que as metas mudem. Um exemplo, comecei meu planejamento financeiro com a meta de comprar um carro. Meu planejamento progrediu mais do que o esperado e agora eu quero comprar uma casa. Eu não quero comprar meu carro mais, porque meu dinheiro aumentou tanto que eu acho que eu consigo comprar uma casa. Isso é uma alteração de meta. E, gente, eu recomendo, se for mudar a meta, sempre para cima. Não abaixa a meta. Não diminui a expectativa, pelo amor de Deus. Às vezes também, outro ponto aqui, nas circunstâncias pessoais, seriam as necessidades de liquidez. Às vezes aconteceu algum imprevisto e eu preciso de dinheiro rápido assim, entre aspas, né? Porque quando você investe ali no mercado, demanda prazos para você fazer o saque. Mas mesmo assim, em ações ali a gente tem uma liquidez diária e a gente consegue fazer um saque mais rápido, vamos dizer assim. Então aconteceu alguma coisa e eu preciso de liquidar algumas posições para poder cobrir esse problema que aconteceu. Outra coisa que traz também são os prazos. Se a gente está mantendo uma carteira por muito tempo e ela está trazendo uma baixa lucratividade, a gente pode encerrar posições e rebalancear aquela carteira. Porque pode ser que alguns ativos travaram. Isso acontece. Alguns ativos podem perder liquidez ou pode perder volatilidade no mercado e deixa de progredir, que é o que a gente espera, né, sempre. Ou seja, existem milhares de circunstâncias, milhares de hipóteses que podem me fazer encerrar alguma posição ou ajustar a minha carteira de investimento. Então, basicamente, é isso que nós temos para o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Vocês acharam que passou uma informação legal? Dá pra gente fazer uso? Dá pra rebalancear minha carteira? Dá pra fazer o que, gente, com esse monte de informação que eu coloquei aqui hoje? Hoje a gente falou desde a ordem cronológica do plano financeiro, né? Desde quando é fazer o aporte e começar a investir. E falamos sobre os perfis de investimento, falamos sobre os ativos financeiros, renda fixa, renda variável, fundo de investimentos. Falamos sobre alguns tipos de fundos de investimentos. Falamos um pouco sobre a parte estratégica de balanceamento de carteira de investimentos. E aqui a gente falou sobre ajustar e encerrar posições, quando são necessárias tomar essas atitudes. A proposta de hoje era exatamente essa. Então, se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Se inscreve, porque a gente está no comecinho. A gente precisa jogar isso aqui pro mundo, para todo mundo ver que a gente está fortão produzindo, para as pessoas pararem de uma vez por todas de ficar caindo em golpe por falta de conhecimento financeiro. Gente, por favor, gente, vamos parar de dar mole. Para parar de dar mole, tem que se inscrever. E se você realmente gostou do vídeo, foi útil, passou informação legal, dá um like. Dizem que ajuda muito. E deixa aqui no comentário se ficou alguma dúvida ou o que você quer pro próximo vídeo. A gente vai trazer aqui um monte de informação e espero que todas elas possam ajudar você a chegar na prosperidade financeira, na saúde financeira ideal. Obrigado por quem assistiu até agora. Não esquece, curte, se inscreve e comenta. E boas operações para todo mundo, gente. Bons investimentos. Até mais.